poder louvar o nome do Senhor, né? E ter esse privilégio de cooperar na sua obra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quero agradecer os irmãos que já estão aí, né? Compartilhando aí, participando da nossa live, né? Os irmãos estão pedindo oração aí, nós estaremos orando aí no final, né? Apresentando os pedidos de oração, ok? Nós vamos então para a palavra de Deus, né? Estamos estudando a palavra do Senhor, o estudo sobre o cristão como um soldado. E nessa noite nós vamos então para a sexta parte desse estudo, onde nós vamos falar nesta noite sobre o escudo da fé. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então o tema dessa noite é tomar o escudo da fé, ok? Tomar o escudo da fé. Então nós observamos na palavra de Deus esta importância, né? Sempre temos falado de nos revestirmos da armadura de Deus, ok? Então, nessa noite nós vamos falar sobre escudo, o escudo da fé. Então vamos para o significado dessa palavra escudo. Então, segundo o original grego, essa palavra ela deriva da palavra porta, olha aí, né? Então, segundo o original grego, deriva da palavra porta, um escudo grande, cuja forma parecia mesmo uma porta, tá? Então, esse escudo, ele protegia todo o corpo do soldado, okay, né? Então, ele parecia uma porta por conta disso, né? Com aquele escudo, ele protegia o seu corpo inteiro, louvado seja o nome do Senhor. Conta-se que as mães gregas diziam aos seus filhos quando iam para a guerra: volta para casa e traz o escudo, ou volta nele. Isso porque o escudo era tão grande que poderia transportar um cadáver como se fosse uma maca. O escudo era uma proteção também para as outras partes da armadura, pois quando não funcionava, os golpes chegavam ao corpo do soldado. Então os irmãos observam como era importante esse escudo, né? Então ele protegia todas as outras peças da armadura. Então todas as demais peças dependiam da proteção desse escudo. Então, do mesmo modo, a nossa fé, ela protege todas as outras peças. Como nós já falamos, né? Falamos acerca da verdade, falamos acerca da justiça, falamos acerca do evangelho da paz, né? A preparação dos pés. Então, esse escudo, ele também, o escudo da fé, ele vai então proteger todas as demais peças da armadura, ok? Então, ela vai garantir a vida do soldado. É por isso que eu e você não podemos perder a fé. O Senhor tem nos dado esta fé para crermos no seu nome. O Senhor é quem nos deu essa fé, a fé não é nossa. O Senhor foi quem nos deu essa fé, e nós não podemos perder a fé, porque se nós perdemos a fé, estamos perdendo o escudo, e se perdemos o escudo, ficamos então vulneráveis ao ataque do inimigo, né? Então vamos observar na palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, quando nós estamos falando de fé, então nós vamos então entender isso, né? Marcos capítulo 11, versículo 22, olha o que está escrito aí: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Olha aí, que coisa gloriosa, é isto, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Então quando nós falamos, né, que nós temos fé, a nossa fé está em Deus, ok? Nós observamos nessa passagem que Jesus havia amaldiçoado lá uma árvore, ok? Os discípulos viram aquilo, e quando no outro dia eles passaram, observaram que realmente aquela árvore, ela tinha então secado, aquela árvore mesmo, né? E então Jesus então começa a falar sobre ele, acerca da fé, e aí ele diz que para que essas coisas possam acontecer, precisamos ter fé em Deus.
porque Deus pode todas as coisas. Eu não posso nada, você também não pode nada, né? Nós temos que ter fé naquele que pode, e o Senhor nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Então a nossa fé, ela tem que estar firmada em Deus. Então observe bem, né? Os dardos inflamados, porque aí esse escudo vai nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. Então esses dardos inflamados eram dardos imensos com uma ponta de ferro, de forma que pudesse perfurar a armadura do soldado e atravessar-lhe o corpo, munidas de uma mecha, quer dizer, de um pavio em chamas, que mesmo que o soldado o aparasse, as chamas obrigavam o soldado a desfazer-se do escudo e assim ficar sem defesa no próximo ataque. Então veja bem, veja como é importante entender isso. Literalmente eu estou mostrando para os irmãos como funcionavam esses dardos. Então o objetivo qual era? Era então, né, vazar o escudo, né, o escudo e acertar o soldado. Então, mas aí eles colocavam aquela chama, né, aquele fogo naquele dardo. E quando batia no escudo, então se incendiava. E aí então, né, o soldado era obrigado a se desfazer daquele escudo e ficava então vulnerável ao ataque do inimigo. Por isso que nós estamos falando que é importante o escudo da fé, porque vai nos proteger contra os dardos inflamados do maligno, né? Os grandes escudos eram recobertos de couro, que não queimavam, olha aí, né? Então, os grandes escudos eram recobertos de couro, né? E não queimavam facilmente, e podiam apagar os dardos inflamados. Então é esse escudo que representa a nossa fé, capaz de apagar os dardos inflamados do maligno. Glória seja dada ao nome para o Senhor. Tá vendo? Então os soldados revestiam todo aquele escudo de couro, e quando aquele dardo era lançado, ele não incendiava. Então ele conseguia apagar aqueles dardos, e o soldado permanecia protegido. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, né? Então nós vamos agora ver o que representa espiritualmente esses dardos inflamados. Então preste muita atenção nessa noite, né? Eu entendo que essa parte desse estudo é muito importante, porque agora nós estamos falando do ataque do inimigo, e nós estamos agora com uma peça de defesa, que é o escudo, para proteger desses dardos inflamados. Espiritualmente, vamos ver quais são, né? O que são esses dardos inflamados? Primeiro, as tentações. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, o primeiro dardo inflamado que o maligno joga sobre nós são as tentações. Esse dardo inflamado. Vamos ver isso? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então observe bem, o objetivo do maligno, quando ele lança esse dardo inflamado, chamado tentações, o que ele quer? O objetivo dele é levar o homem ao pecado. Na verdade, ele quer levar o crente ao pecado, ele quer levar o soldado ao pecado. Então, o escudo precisa estar nos protegendo para que esse dardo não consiga nos atingir. Então, o primeiro dardo inflamado é as tentações. E não tem bom para isso, ok? Todos nós sofremos tentações, ok? Sofrer tentações não é pecado. O que não pode é ceder às tentações, ok? As tentações elas virão, por quê? Porque nós somos um soldado de Cristo. E é lógico, o maligno vai lançar os seus dardos em quem? Em nós. Mas nós, estando protegidos com o escudo da fé, esses dardos não vão nos atingir. Estaremos protegidos de todas as tentações. Vamos lá para a segunda. A segunda ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que são as distrações. Olha o que diz aí, né? Quando nós observamos aí, na sequência do versículo, diz aí:
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha aí, né? Essa palavra concupiscência quer dizer, né, apetite desordenado, apetite sem controle, né? São coisas que estão fora do controle. Então é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Então, quando o maligno lança esse dardo inflamado, primeiro é a tentação, né? Para quê? Para tentar nos levar ao pecado. E segundo, são as distrações, né? Porque é o que diz aí, né? É o que diz aí a palavra do Senhor, né? Quando atraído e engodado. Então, ele vai, na verdade, lançar uma tentação com o objetivo de nos levar ao pecado. E essa tentação, ela vai tentar nos atrair, né? Para que ficamos atraídos por ela. E aí, engodado, quer dizer, ficar parado, ficar ali, né? Ficar pensando sobre aquilo, ficar ali como se estivesse num beco sem saída, e ali sendo cada dia mais preso por essa teia terrível que são as tentações. Então, qual é o objetivo? É para não percebermos os seus ataques, porque muitas das vezes, né, ele lança esse dardo, e você, por causa de um vacilo, você desvia os seus olhos e fica preso naquilo. E aí você não percebe que aquilo é algo que o maligno está fazendo para te derrubar da graça. Mas o sangue de Jesus tem poder, né? É por isso que nós estamos falando que na peça do soldado havia o escudo da fé. E esse escudo é proteger o soldado. E o escudo da fé vai proteger a cada um de nós que servimos ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, cuidado. O inimigo tem usado nesses últimos dias uma técnica de disfarçar o pecado. Olha só, tá? Então o maligno, nós não brincamos com ele não temos nada com ele, nem queremos nada com ele não, e não podemos brincar com ele também. Por quê? Porque na verdade ele é o tentador, então ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer. Cabe a nós o quê? Nos defendermos, e é por isso que precisamos usar o escudo da fé. Agora, o que nós observamos nesses dias que estamos vivendo é que o inimigo, ele tem procurado disfarçar o pecado. O que vem ser isso, disfarçar o pecado? Ele mascara o pecado, isto é, ele dá outros nomes ao pecado, para tentar encobrir, para não deixá-lo assim tão feio, né? Para que ninguém se espante, né? E acabe sendo atraído e venha a cair. Então preste atenção nesta noite, vamos ver como ele procede. O primeiro que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que é a máscara que ele coloca no pecado, se chama de problema pessoal. Olha aí, né? Então o que é isso, problema pessoal? Alguém diz, é uma fraqueza, faz parte da personalidade, é natural. Então quando nós olhamos para o pecado e encaramos ele como um problema pessoal, o pecado ele fica encoberto, nós não conseguimos enxergar ele da forma que ele é. E aí, quando o pecado não é encarado desta maneira, o pecado também não é combatido. Esse que é o grande problema, né? Porque a partir do momento que o maligno convence você que aquilo que você está fazendo não é pecado, você não vai combater contra ele. Então, ele vai procurar dar outro nome ao pecado. Ele vai começar a dar. E quantos não estão sendo atraídos e engodados por esse pecado? Por quê? Porque mudou-se o nome, mas o pecado ainda continua sendo o mesmo. Pecado é pecado. Pecado quer dizer errar o alvo. Errar o alvo é sair do caminho. Então é andar num caminho que não é seu. O caminho do Senhor é um caminho perfeito, é um caminho da verdade, é um caminho onde nós temos que andar na pureza, temos que andar na sinceridade, na verdade. Então hoje não é mais pecado, é um problema. Eu tenho um problema pessoal, é uma fraqueza que eu tenho. Isso faz parte da minha personalidade. E a pessoa vai se acostumando com aquilo e não combate o pecado. Segundo, e esse daqui, nesses dias, é muito complicado até de se falar, mas eu quero bem rapidinho mostrar a você o pecado como o homossexualismo. Então como é que o maligno mascara esse pecado? Ele é tratado como uma opção de vida.
Muitos dizem, não, mas a pessoa já nasce assim, é natural, é coisa natural. Então quando esse pecado é encarado desta maneira, então chega-se à conclusão que não precisa de mudança. É só continuar desta mesma forma. Deus se aceita desta forma que você é. Não, sim, Deus te chama da forma que você é e da forma que você está. Mas o que Ele faz é transformar a vida do pecador, porque é tirá-lo do caminho do pecado e colocar no caminho da santidade. Então não há como, né? Então o maligno, ele procura mascarar. Então um pecado horrível como esse, hoje é encarado de uma forma natural, como se as pessoas já nascessem assim, como se fosse uma opção. Não, eu a partir de hoje vou mudar a minha opção. E aí mascara-se o pecado, e o pecado fica aí alojado e destruindo a alma, porque o objetivo do maligno é manter o homem no pecado até a sua morte, porque se ele conseguir manter o homem no pecado até que a morte chega, esta alma está perdida. Mas o sangue de Jesus tem poder, e nessa noite nós vamos levantar o escudo da fé para nos proteger dos ataques, dos dardos inflamados do maligno. Terceiro, o adultério, um pecado terrível, um pecado que atenta contra um inocente. Mas qual é a máscara que se coloca nisso? Dá-se a justificativa, né? É justificado por um casamento que não vai bem. Por que aconteceu? Porque o meu casamento não estava bem. O amor esfriou. Se o amor esfriou, tem que esquentá-lo novamente, né? Porque aquele mesmo amor que ardia no seu coração, quando você conheceu que essa mulher que hoje é a sua esposa, essa chama não pode se apagar. Ela pode abaixar o seu calor um pouquinho, mas no momento em que ela é aquecida, essa chama volta novamente a arder com intensidade. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então, hoje as pessoas cometem adultério e procuram o que? Uma máscara. O casamento não vai bem, a carne é fraca, eu sou homem, enfim, e daí vai arrumando tantas desculpas para justificar e para manter-se no pecado. E na verdade é o inimigo, né? É o inimigo que já prendeu, é o inimigo que já atraiu e que está engodando para poder então chegar ao pecado consumado e ao pecado e à morte. Então o maligno vem mascarando o pecado. Quarto, a fornicação, que é o pecado do solteiro, né? O adultério, pecado do casado, e a fornicação, o pecado do solteiro, né? Então, é pecado a fornicação, mas vem lá o maligno e coloca uma máscara dizendo o seguinte: são necessidades biológicas. São necessidades biológicas, então o corpo pede isso, então não há como, né? É uma coisa natural, quando na verdade, amados irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O corpo tem que ser conservado irrepreensível, até assim como o Espírito e assim como a alma, até a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então a fornicação, ela é pecado e continua sendo pecado, mas o inimigo vem e mascara. É o que nós estamos observando hoje, né? Tantas pessoas fornicando, pessoas hoje, né, negando o casamento e não querendo o casamento, achando que pode viver desta forma, porque há uma necessidade, isso é natural. Mas isso é o diabo com seus dardos inflamados para manter o homem, quando eu digo o homem e a mulher no pecado. Quinto, a desonestidade, a mentira, a rebeldia, o orgulho, a inveja, a negligência, vícios, brigas e tantos outros. Aí vem o maligno e coloca uma máscara de tudo isso, dizendo: são dependências físicas, são até justificados psicologicamente. Quer dizer, a psicologia vai encontrar um meio de mascarar todas essas coisas que são erradas na vida do homem, mas elas são até justificadas psicologicamente.
Então eu estou dizendo nessa noite, ouça com atenção, são máscaras que o inimigo está colocando, mascarando o pecado, dando outro nome, mas o pecado continua aí, o pecado jaz às portas, né? O pecado está aí, e ele está fazendo o que para aquilo que ele veio, para destruir a alma do homem. Sexto, ao invés de disciplina, ao invés de libertação e disciplina, hoje se usa aconselhamento. Esse tem sido um grande problema nos nossos dias atuais. As pessoas precisam de libertação, as pessoas precisam de disciplina, porque não existe como corrigir uma situação se não houver uma disciplina. Mas hoje não, hoje então se usa os aconselhamentos. E ouça isso nessa noite, o aconselhamento, ele não vai resolver o problema de ninguém. O aconselhamento, a única coisa que ele faz, sabe o que? É cobrir a culpa. É cumprir a culpa. A pessoa pecou, a pessoa errou, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser trazida de volta ao caminho, mas aí chega alguém, não, você só precisa de um conselho, e vai aconselhando, achando que o conselho vai fazer o papel que só o sangue de Jesus pode fazer, que é purificar o homem dos seus pecados. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então só serve para o quê? Para cobrir a culpa, ou até mesmo lançar sobre outros. Vamos ver lá Gênesis capítulo 3, versículo 12. Olha o que está escrito lá. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Diz assim: então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aí, né? Quer dizer, Adão, quando ele se encontra agora em pecado, que ele é confrontado por Deus, ele agora sai pela tangente dizendo que a culpa não era dele, o problema era a mulher que o Senhor havia lhe dado. Olha que coisa terrível, né? Jogando a culpa em Deus. Que coisa terrível. Que coisa terrível. E não é diferente nos nossos dias. Então o pecado precisa ser curado. Né? Se alguém está debaixo desse ataque diabólico, desse ataque maligno, né? Através das tentações, através das distrações, precisa estar com o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Somente o escudo da fé é que pode apagar esses dardos inflamados. Amados irmãos, que situação terrível. Como vemos, né? Nada mais é pecado, tudo tem uma justificativa, mas sabemos que não é assim. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, né? Jesus, ele se fez homem. Jesus, ele foi ao Calvário. Jesus, ele deu a sua vida. Jesus, ele morreu. Jesus, ele foi sepultado para poder livrar o homem do pecado. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Olha só o que o Senhor teve que fazer. Sendo Deus, teve que se fazer homem, e como homem teve que morrer para poder trazer o perdão do pecado do homem. E hoje estão banalizando, achando que não nada mais é pecado, mas o pecado está aí, e o homem precisa ser liberto do pecado através do sangue do Senhor Jesus. Então, como é que nós vamos vencer esses pecados? Como é que nós vamos vencer esses dardos inflamados do maligno? O pecado, ele só é vencido quando ele é confrontado. Então o que eu tenho que fazer com o pecado? O que você tem que fazer com o pecado? Nós temos que confrontar ele. Louvado seja o Senhor, não é arrumar justificativa. Nós temos que confrontar. Confrontar quer dizer, nós temos que mudar de vida, nós temos que confessá-lo, nós temos que abandoná-lo. Vamos ver Provérbios 28, versículo 13. É a única forma. Com o pecado não se brinca, com o pecado não se brinca. Com o pecado nós temos que nos libertar dele, não podemos ficar com ele em nosso coração. Olha o que diz aí, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa
alcançará misericórdia. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Se isso não acontecer, estará sempre servindo de combustível para as chamas dos dardos inflamados do maligno. Se nós não confrontarmos o pecado que está vindo sobre a nossa vida, ele vai ser, na verdade, um combustível para esses dardos inflamados do maligno. Então, nessa noite, precisamos do escudo da fé. Então, alguém poderia perguntar, mas como usar o escudo da fé? Eu vou responder nessa noite. Primeira coisa que nós temos que entender, o que é fé. É a primeira coisa que nós temos que entender, o que é fé. E vamos então ver o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Que coisa gloriosa, né? Então a fé é o firme fundamento. É o que nós vemos lá no princípio e vamos ler de novo. Porque a nossa fé, ela está apoiada, ela está firmada em Deus. Quando nós falamos que nós temos fé, nós estamos dizendo, eu creio em Deus, eu estou escondido em Deus, o meu socorro é Deus, a minha proteção é Deus. Por quê? Porque a minha fé está apoiada nele, em Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Mateus 17, 20. Olha o que Jesus disse. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Isto é que é fé. Louvado seja o nome do Senhor, né? Voltando aqui um pouquinho, né? Quando nós falamos lá no princípio, aqui esta passagem onde Jesus disse, né? Jesus havia amaldiçoado lá aquela figueira, né? E aí então, né, os discípulos viram aquilo acontecer. Jesus falou com aquela árvore, Jesus falou com aquele pé de árvore. Imagine, Jesus falou com aquela árvore para que ela nunca mais desse fruto, ninguém comesse mais dela. E no outro dia eles passam por lá e veem o quê? Que aquela árvore ela está seca desde a sua raiz. E eles ficaram admirados com aquilo, né? Aí Jesus então vai ensinar essa lição do que é a fé. A fé é exatamente isso, ok? Por causa da vossa fé que é pequena. Por quê? Em verdade vos digo, se tiveres a fé como um grão de mostarda, olha só, a mostarda é uma das sementes menores. E nós só precisamos só do tamanho do grão de mostarda. Se nós tivermos esta fé, nós vamos dizer ao monte, passa daqui para colar, e isso vai acontecer, nada vos será impossível. Isso é que é fé. Marcos 11, 22, que nós já lemos também, mostrando o quê? Que a nossa fé, ela está em Deus. De vez em quando a gente ouve alguém dizer, eu tenho muita fé, minha fé é grande, mas é interessante, né? A nossa fé, ela tem que ser em Deus. Não basta dizer que você tem bastante fé, é necessário dizer em quem você tem fé. Porque tem muita gente que diz que tem fé, mas tem fé nele mesmo. Tem fé no seu braço, na sua inteligência, né? Nos seus amigos, na sociedade, né? Então eu tenho muita fé, como se isso resolvesse. Não. A nossa fé, quando nós dizemos que nós temos fé, nós temos que dizer em quem nós temos fé. Então nessa noite diga comigo, né? A nossa fé, ela está em Deus. A nossa fé, ela é em Deus. O Deus que faz coisas impossíveis, que eu acabei de mostrar, ao ponto de falar com uma árvore e ela secar. Quer dizer, esse Deus é o Deus tremendo, é o Deus todo-poderoso. Então nele nós podemos sim crer no impossível. As coisas impossíveis vão acontecer. Por quê? Porque é nele, ele pode fazer todas as coisas. Então vamos à frente aí. Como é que nós recebemos esta fé? Primeiro, Tito, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz lá. Tito, capítulo 1, versículo 4.
Diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Olha lá, olha que coisa gloriosa, né? Segundo a fé comum. Então nós recebemos, todos nós recebemos esta fé comum, que é a fé para a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. A fé que eu recebo é a mesma que você recebe, esta fé para a salvação. Olha o que diz lá em Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, né? Recebemos essa fé comum para esta salvação gloriosa, também comum. Louvado seja o Senhor. E agora Judas nos exorta aqui a batalhar por esta fé. Louvado seja o Senhor. A fé que nós recebemos, irmão, é a fé para crer no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho para a salvação. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o nome do Senhor. É esta fé que o Senhor nos ofereceu gratuitamente. O Senhor nos ofereceu esta fé para podermos crer no Evangelho para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos batalhar por esta fé. Essa fé, ela vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra, essa fé vai gerando no seu coração. É o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, observe isso. Então a fé, ela é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, né? Que nós recebemos isso quando cremos, para crer para a salvação. Então observe bem, a fé, ela nos ensina a confiar na providência de Deus. Olha que coisa gloriosa, né? Romanos capítulo 8, versículo 28, olha que diz lá: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha que coisa gloriosa. Então todas as coisas trabalham juntas a favor do crente. Louvado seja o Senhor. É através dela que nós tomamos posse das ricas promessas de Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Amados irmãos, quando nós recebemos esta fé, a partir desse momento nós agora temos que andar pela fé. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que estamos vendo. Nós não andamos por aquilo que estamos vendo. Nós andamos por fé, não por vista. Porque na verdade, todas as vezes que nós começamos a enxergar e a ver as coisas, nós perdemos a fé. Essa é que é a verdade, né? Então nós temos que acreditar no invisível, nós temos que acreditar no impossível, naquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo que é possível. Por quê? Porque em Deus todas as coisas são possíveis. Louvado seja o nome do Senhor, né? Romanos 14:23 vai dizer: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, a partir do momento que nós recebemos esta fé para a salvação, começamos a andar pela fé, e agora tudo que nós fazemos precisa ser por fé, porque se tudo que não é por fé é pecado. Então vamos observar isso, irmãos, é muito importante. A fé, ela não é sentimento, não depende do que nós sentimos e nem das nossas emoções. É como nós mostramos agora há pouco, a fé é um dom de Deus, é uma certeza interior. Sentimos uma paz muito grande em nosso coração, né? Que independe da circunstância. A tempestade pode estar acontecendo. Me lembrei agora de Jesus, né? Quando Jesus está no barco com os discípulos, e ele deita na popa do barco, e daqui a pouco ele está dormindo.
A tempestade vem, começa a balançar aquele barco, a água começa a entrar dentro, os discípulos estão apavorados, jogando água para fora, tirando aquela água, e Jesus está ali tranquilamente dormindo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Isso é que é fé, né? No meio de uma tempestade, no meio de um vendaval, nós estamos tranquilos. Por quê? Porque Deus é o nosso, é onde nós estamos firmados. A nossa fé está em Deus. E em Deus está a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Então não tememos. Então é um dom de Deus, né? Não depende de sentimentos e nem emoções. Por isso é que nós mostramos. Muita gente diz: eu tenho fé, tenho bastante fé, mas é simplesmente sentimento, é simplesmente emoção. Então não é esta fé. A fé genuína ela é um dom, e ela independe da circunstância. Vocês querem ver? João capítulo 4, versículo 50 a 53. Olha aí, olha que experiência gloriosa. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Está vendo aí, né? O Jesus fala com esse homem. O homem sai da sua casa, o seu filho deixou o seu filho doente, e ele vai ao encontro do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus simplesmente lhe dá uma palavra, simplesmente uma palavra, nada mais do que isso. Ele queria que Jesus fosse com ele, mas Jesus simplesmente lhe deu uma palavra, e aquele homem, aquela palavra entrou no coração dele, lhe trouxe paz, lhe trouxe uma certeza, uma tranquilidade, e ele então sai dali diante de Jesus e vai embora. Caminha a noite inteira, chega lá no outro dia. Quando ele chega na sua casa, né, que os seus servos saem ao encontro, a primeira notícia que ele recebe é essa: o teu filho vive. E aí então ele se preocupa e pergunta: mas a que horas isso aconteceu, que a febre deixou? E aí disseram 7 horas. E ele entendeu que era exatamente naquele momento, no dia anterior, naquela hora mesma, que o Senhor tinha dito: o teu filho vive. E ele creu, ele e toda a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Fé é isto, né? Esta palavra que entra em nosso coração e nos dá certeza, nos dá tranquilidade. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Mais um exemplo, João 9, versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Que coisa gloriosa! Não depende de emoções, simplesmente uma palavra que veio da boca do Senhor Jesus. Aquele homem cego de nascença, mas ele recebe uma palavra: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele simplesmente saiu e foi em direção ao tanque. Vai lá, lavou no tanque, e quando daqui a pouco ele volta, ele já volta vendo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então é isso, fé é isso, é essa certeza que nós recebemos, não dá para explicar, é algo que Deus dá ao coração do homem, é um dom de Deus, é um presente dado por Deus. E esta fé, como nós estamos falando nesta noite, é esta fé que nos dará proteção contra todos esses dardos inflamados do maligno. Então estamos caminhando aí para o final. Como nós vamos usar o escudo da fé? Nós usamos esse escudo da fé quando nós nos abandonamos totalmente à providência de Deus. Então usar o escudo da fé é abandonar-se totalmente à providência de Deus. A situação está mostrando o contrário. Quem está vendo já está enxergando o final, não vai dar certo. Mas para aquele que tem fé é diferente. Vocês querem ver? Gênesis 22, versículo 7 e 8. Olha o que diz aí. Gênesis 22, versículo 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar a Deus? É isso aí. A circunstância, aos olhos de Isaac, faltava o holocausto, faltava o cordeiro. Mas para Abraão não. O cordeiro não estava ali, mas o Deus de Abraão, o Deus proverá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa certeza, né? Nós temos que nos soltar, né? Totalmente na providência de Deus. Louvado seja o Senhor, e descansar nele. Então quem tem fé age exatamente desta maneira. Numa circunstância adversa, ele está tranquilo, esperando no Deus Todo-Poderoso, aleluia, e descansando nele. Salmo 37, versículos 5 e 7, a parte A diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Precisamos confiar nossa vida plenamente ao Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 vai dizer que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação, já prece para se revelar no último tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida está escondida em Cristo e em Deus. É por isso que nós não tememos, é por isso que nós estamos vivendo, nós estamos caminhando, nós estamos negociando, nós estamos comprando, nós estamos vendendo, nós estamos caminhando, nós estamos dormindo e acordando tranquilo. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Louvado seja o Senhor, né? As coisas estão acontecendo, né, no mundo, mas nós estamos tranquilos. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Está aqui: mediante a fé estais guardados na virtude de Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então, a palavra que estamos pregando nessa noite, que estamos estudando, é uma exortação dizendo para que nós levantemos o nosso escudo da fé. O escudo da fé, ele precisa estar levantado, né? É ele que nos dá esta proteção, né? Quando nós levantamos o escudo da fé, sabe por que levantamos? Porque os dardos inflamados do maligno estão aí. O primeiro dardo aí que nós observamos que precisamos estar com o nosso escudo, né? Nosso escudo de pé é sobre as enfermidades e sobre as doenças, que é o que estamos vivendo no nosso dia, essa pandemia, né? Tanta loucura, né? As pessoas, tantas pessoas desesperadas, pessoas preocupadas. Mas quem tem fé, quem está revestido da armadura de Deus e está com seu escudo na mão, aleluia, ele está protegido das enfermidades e da doença. Está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Isso não quer dizer, irmão, que nós como crentes, nós não venhamos a ficar, não podemos ficar doentes ou até mesmo morrer. Mas isso pode até acontecer, mas estará acontecendo em Deus, pela vontade do Senhor. Mas se a vontade dele é que nós permaneçamos aqui e que ainda temos muita coisa para fazer, nós vamos permanecer e nada vai acontecer, porque estamos com o nosso escudo da fé levantado. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Segunda coisa, irmão, temos que levantar o escudo da fé sobre o desânimo, canseira, acusações, calúnias, fofoca, murmurações. Olha o que diz lá Isaías 40, versículo 30 e 31. Olha o que diz aí, né? Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos levantar o escudo da fé, né? E nem desânimo, nem canseira, nem acusações, nem calúnia, nem fofoca, nem murmurações vai nos atingir, porque estamos, irmão, estamos no Senhor, e o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Levantemos o escudo da fé, ele é a garantia da nossa vitória nesta batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí, Efésios 4:13, para nós concluirmos aí a mensagem. Olha o que diz aí: levantemos o escudo da fé, ele é a garantia da nossa vitória nesta batalha. Olha o que diz aí, Efésios 4:13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós temos que levantar esse escudo, com esse escudo nós estamos protegidos e chegaremos à vitória, vamos amadurecer na fé, vamos chegar à plenitude de Cristo. E último versículo, em 1 João, capítulo 5, versículo 4, olha o que diz lá. Esse versículo poderoso diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Amados irmãos, Paulo está nos exortando a tomarmos o escudo da fé. Tomemos então e estejamos totalmente protegidos. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo continue falando poderosamente em cada coração. Amém.